Olá pessoal! Hoje eu vim dar continuidade àquele primeiro vídeo que eu falei que era o que é fé, e eu falei que iria continuar com o vídeo de hoje, que é como aumentar a sua fé. Então eu estou aqui e hoje eu quero começar o vídeo de uma maneira diferente. Então, uma coisa que eu queria dizer para você, é sempre importante, principalmente quando a gente está começando alguma coisa, né? Vamos perseverar. E eu queria ler uma palavra que fala sobre isso e um pouco também sobre um tema, sobre o tema que eu vou abordar, de fé, né? Tá em Hebreus 10, 36, eu vou ler a nova versão internacional. Diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem para a salvação. Ou seja, essa palavra é muito preciosa. Primeiro, porque ela fala que os justos vivem pela fé. Então, nosso modelo de vida, biblicamente falando, né, deve ser viver pela fé. Segundo, porque fala de perseverança. Fala que aqueles que retrocedem, Deus não se agrada deles. Então isso é muito importante, que a gente persevere. Não necessariamente, às vezes, a gente não consegue, mas assim, Deus obviamente olha o coração. Mas é importante esse ato de insistir naquilo que realmente é a vontade de Deus para a sua vida. Então, eu queria falar isso, de dizer que esse versículo, mas o meu justo viverá pela fé, ele não aparece só aqui, ele aparece 4 vezes na Bíblia, ou seja, ele é muito importante, ele foi citado por muitas pessoas. Então, gente, vamos perseverar, realmente a fé é o nosso modelo de vida. E hoje eu tô aqui para falar um pouco mais de fé, né? Eu acho que antes de dar o passo a passo, né, vamos dizer assim, de como aumentar a fé, eu quero dizer que a minha fé hoje, ela não se compara à fé que foi me dada. Que isso, Catarina? Você tinha uma fé e aí ela cresce? Eu vou explicar exatamente isso. E aí eu só vou citar os versículos, se vocês quiserem, depois vocês conferem. Primeira, vamos dizer assim, lei de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Isso está escrito em Romanos 2:11. Então isso é muito importante, não tem diferença entre um e outro, tudo que Deus dá, vamos dizer assim, Ele dá para todos. E em Romanos 12:3 vai dizer que Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Todos nós temos uma medida de fé dentro da gente, realmente alguns desenvolvem, outros não. Então, como que eu sei que realmente existem pessoas com mais fé e menos fé? Jesus o tempo todo falava sobre isso quando andava pela terra. Se vocês forem ler os evangelhos, Jesus olhou para a mulher e falou: quão grande é a sua fé? Ele faz isso também com o centurião. Ele fala: não vi fé tão grande como a sua em Jerusalém. Enfim, não lembro se foi em Jerusalém mesmo, mas ele compara com uma cidade, vamos dizer assim. E ele fala muitas vezes para os discípulos, homens de pequena fé. Então, assim, se ele fala para os discípulos, pequena, quão grande é a sua fé, nunca vi fé maior que essa, é porque realmente existe como a gente aumentar a nossa fé, como a gente desenvolver a nossa fé. Então, cada um recebeu a mesma medida e alguns desenvolveram e outros não. Óbvio que as situações da vida, às vezes, vão fazer alguns, como eu, por exemplo, desenvolverem mais a fé, mas fato é que eu também poderia não ter desenvolvido, eu poderia não crer e poderia ter andado para o outro lado. Mas eu escolhi perseverar, eu escolhi acreditar e eu escolhi ter fé. E é por isso que eu tô falando hoje para você como aumentá-la. Então, o primeiro passo para aumentar a sua fé, né, é alimentar-se com a palavra.
Então, em qual texto eu me baseei para dizer isso? Em Romanos 10:17, está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, toda vez que você lê a Bíblia e que você está lendo, você automaticamente ouve. Então, a fé, ela é gerada no seu coração a partir daquilo que você ouve. Se você está aqui me ouvindo falar sobre fé, uma fé está sendo gerada no seu coração. Então, isso é muito importante, porque quanto mais a gente se alimentar da palavra de Deus, mais fé vai ser gerada no nosso coração. Agora, eu acho importante ressaltar que a fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também vem pelo ouvir. Então, se você se associa a pessoas que falam que tudo vai dar errado o tempo todo, ou você fica o tempo todo ouvindo coisas ruins, num ambiente assim negativo, enfim, ou então proferindo você mesmo, falando, ai que droga de vida, ai que saco, ai que isso, só reclama, isso também gera incredulidade em você, porque você está ouvindo aquilo que você está falando. Então é como eu disse, o princípio é o mesmo. Se fé vem pelo ouvir, obviamente se você ouvir coisas que gerem incredulidade, também vai acontecer. Cuidado, fica atento com isso. Então, primeiro passo, alimente-se da palavra. Segundo passo, meditar na palavra. E aí o texto que eu me baseei para falar sobre isso é Josué 1:8, quando diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, assim, não adianta você só também ler, você tem que parar para, vamos dizer assim, ruminar aquilo que você leu, para aquilo de fato entrar no seu coração. Se você lê a Bíblia como se fosse uma historinha, um conto de fadas, não adianta nada. Você realmente tem que pensar, você tem que meditar para o quê? Para você prosperar nos seus caminhos e você ser bem-sucedido. Isso é promessa de Deus para a nossa vida, se a gente fizer dessa maneira. Então, esse é o segundo passo, meditar na palavra. E o terceiro passo é praticar aquilo que meditou. E aí eu gosto muito dessa parte. Eu escolhi o texto de Tiago 1:21, que diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Trocando em miúdos, o que Tiago está dizendo aqui na carta? Está dizendo o seguinte, que se você ouve a palavra e você não pratica ela, você se assemelha a um homem que vai no espelho, se olha e daqui a pouco nem lembra que fez isso. É o que eu falei, se você pega a Bíblia e lê que nem conto de fada, você não medita e você não pratica, não adianta, de nada vale, porque não entrou no seu coração, porque você não está aplicando na sua vida, então esses princípios, essas coisas que eu estou falando não vão ser reais para você. Então é muito importante. E óbvio, eu não botei aqui, mas orar também é muito importante. Ter uma vida de oração, não só de pedir coisas para Deus, mas também de agradecer a Deus por tudo que Ele faz, né? Mesmo assim, em momentos difíceis, existem coisas boas, a gente consegue ver o cuidado de Deus, então ser grato a Ele por essas coisas. Esses são os passos para aumentar a fé, né? É isso que eu venho desenvolvendo em mim. Cada vez mais eu realmente leio essa palavra que me enche de vida. Também leio livros acerca disso, ouço, faço rema, que assim, é difícil de explicar, mas na verdade é uma escola bíblica que eu assim, me aprofundo
aprofundo os meus conhecimentos na Bíblia. Então eu tô dividindo isso, que é uma coisa bem pessoal minha, mas muitas pessoas perguntavam, ai, como eu faço para ter sua fé? Ai, quão grande é a sua fé? Realmente, eu confesso, eu assumo que realmente hoje eu tenho uma fé bem desenvolvida porque eu busquei isso e eu tenho buscado e eu ainda tenho muito que desenvolver, muito que crescer, muito que aprender. Mas vamos juntos aprendendo e por que não repassar aquilo que eu aprendi? E é muito melhor que você aprenda com a minha experiência do que você tenha que passar as situações, por exemplo, que eu passei, né? Ninguém precisa passar por coisa ruim para aprender. Existem exemplos, enfim, e a gente tem como aprender isso. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, por favor. No meu blog também, a extensão do canal é catarinaaragon.com.br. Não deixa de acessá-lo, ver o que eu ando escrevendo. E também nas minhas outras redes sociais, que são todas Catarina Aragon. Snapchat, Instagram, Twitter, lá você me acompanha mais pertinho. Um beijo e que Deus abençoe vocês.